Hola mis alumnos, sean todos bem-vindos à classe de espanhol. Hoje daremos continuidade à matéria sobre pronomes interrogativos. E aí nós vamos fazer a correção de algumas páginas do livro. Lembrando que também tem atividades extras na plataforma, além dos do livro. Esses da plataforma, como é que eu farei? Tem lá os questionários nas atividades da plataforma, vocês responderão, enviarão lá mesmo pela plataforma e eu corrijo e devolvo com a correção, tá bom? E como no livro não dá para fazer isso, a gente faz essa videoaula gravando a correção do livro. Espero que todos tenham feito a atividade, que aí fica mais fácil de, quando surgir a dúvida, vocês me enviarem um e-mail me perguntando sobre o assunto. Já tem alunos me procurando sobre isso, está sendo muito legal tirar dúvidas para vocês via e-mail, tá bom? Então vamos lá. Na semana passada falamos sobre os pronomes interrogativos e como utilizá-los. Só relembrando para vocês como é que funciona a regra geral desses pronomes interrogativos, tá? Então observem aí. Eles vão substituir o substantivo ao qual estão fazendo a pergunta e o principal, por isso que eu estou colocando aí para vocês, sempre usa-se o acento agudo, que em espanhol é chamado de tilde, tá? Nas perguntas, nos pronomes que farão a pergunta, como que, qual e quem. Se você não coloca o acento, não é caracterizado o pronome interrogativo, tá bom? Então vamos ver aqui no exercício do livro, na página 17, o exercício da letra B que eu pedi para vocês lá pela plataforma. Pon especial atenção à ortografia de essas partículas interrogativas e exclamativas. Taxa a grafia incorreta de cada caso. Então vamos prestar atenção, nós vamos marcar a grafia, a palavra incorreta para cada caso que nós temos aí. Perdão. Então verificamos aí. Letra A. Que raro! Había dicho que volveria antes de las 9. ¿Sabes que hora volverá? Então vamos ver aí a primeira opção. Que raro! É uma palavra exclamativa. Então, eu também utilizo meus pronomes interrogativos em frases exclamativas. Então, a palavra incorreta é esse que sem acento. Vocês vão marcar um X aqui, riscando esse que sem acento da letra A. Depois eu tenho uma oração que tem aqui uma pergunta, tá? Ela é interrogativa. Sabes a que hora volverá? Então, se eu tenho uma pergunta, você sabe a que horas ele voltará? Né? Então, eu tenho que ter o acento. Então, a palavra incorreta é a que, aqui sem acento, tá bom? Então, marca um X aqui. Letra B. Com quem irão? Se é uma pergunta, eu tenho que ter o meu quem aqui com acento. Então, a incorreta é a letra B, tá? Perdão, o primeiro quem sem acento da letra B, tá bom? Letra C. Sabes como se diz isso em espanhol? Então, a mesma coisa. Eu tenho esse como com acento para a pergunta, que é o que está acontecendo aí nesse momento. Então, eu vou marcar o X na incorreta, que é o como sem acento. Tá bom? Letra D. Quando fuiste a Lima, visitastes lá a universidade? Observem aí. Primeiro eu tenho uma frase, certo? Afirmativa. Quando você foi a Lima, aí sim eu venho com a pergunta. Visitastes lá a universidade? Então esse quando ele não está dentro da minha pergunta. Então esse quando eu não preciso ter acento. A resposta correta é quando sim sem tilde, tá bom? Quando com tilde está incorreta para esta frase. Letra E. Quando fuiste a Burgos por última vez?
Então, eu tenho pergunta. Se eu tenho pergunta, o meu quando está dentro desta pergunta, o meu quando tem acento. I tilde. Então, é incorreta que vocês vão marcar o X nesse quando sem acento. Sim, tilde. Letra F. Quem quiera ver a película programada para hoje, dirija-se ao auditório. Então, quem quer ver, aqueles que queiram ver o filme programado para hoje, se dirija ao auditório. Observem aí, isso não é uma pergunta, ele está dizendo que aqueles que têm interesse, aqueles que verão o filme. Então, é uma afirmativa. O correto é quem sim tilde. Tá bom? Então vocês vão marcar um X nesse aqui, um quien com tilde. Letra R. Que pena! Por que se separaram? Então eu tenho uma frase exclamativa. Então a frase exclamativa pede o acento agudo. Então a palavra correta aí é o que sim tilde. Tá bom? Vocês vão marcar um X, vão rabiscar esse daqui. Por que se separaram? Se é pergunta, eu não preciso nem pensar duas vezes. Eu vou marcar um X na incorreta, que é o porquê sem acento. Letra H. Estuve com ele no café, ele não me contou por que se separaram. Então, esse porquê aí, perdão, ele é o... Cadê? Perdão, me perdi. Ele aqui tem uma pergunta na letra G. Né? Que pena se separaram. Não, perdão, letra H. Estuve com ele no café, pero não me contou por que se separaram. Esse porquê aí, gente, o incorreto é o de baixo. Por quê? Na regra dos porquês, eu só tenho dois porquês. O porquê separado com acento e o porquê junto sem acento. Porque separado sem acento no espanhol está errado. Eu não tenho outra forma de porquê, tá? Ah, professor, mas a lei não está em tom de pergunta. Sim, mas toda regra é uma exceção. E a exceção do porquê, ela funciona aí, tá? Eu não tenho porquê separado sem acento. Ou eu tenho porquê separado com acento, ou eu tenho porquê junto sem o acento. Tá? Isso que eu falei para vocês lá na aula, na primeira aula, que no espanhol, não temos 4 porquês no espanhol, só temos em português. No espanhol só tem 2, separado com acento, junto sem acento. Tá bom? Então, vocês vão marcar aí a incorreta, é esse porquê separado sem acento. Letra I. Não tenho a mais mínima ideia de quando se formou o grupo. Então, esse aqui funciona da mesma forma. Eu não tenho a mais dúvida, não tenho nenhuma mínima de dúvida de quando se formou o grupo. Isso aí é uma pergunta indireta, tá bom? Então, quando eu tenho pergunta indireta, eu tenho que usar o quando com acento. Então, o errado é quando sem acento, tá bom? Letra J. Luísa estava tan aturdida que não sabia que ia ser. La verdad es que entre tanta gente e tanto ruido, que puede uno hacer? Então, esse Luísa aí, gente, eu tenho primeiro esse que. Luísa estava tão aturdida que não sabia que ia ser. Não é uma pergunta, não é uma pergunta indireta. Então, não cabe o que com acento. É o que sem acento. Marque o X no que com acento como erro. La verdad es que entre tanta gente e tanto ruido, que puedo uno hacer? Aí eu tenho uma pergunta. Então, o correto é o que com acento. Vocês vão riscar o que sem acento como equivocada. Tá bom? E por último, nós vamos para a página 22. Já na unidade 2. Falando sobre a astronomia científica, los vuelos y viajes espaciales e, por último, a astronomia em outras culturas. Então, aqui no início fala de Copérnico, que fala que o universo é geocêntrico. O que é geocêntrico? A Terra,
a Terra no meio, né, do universo. E ele propôs, né, ele recusa isso de Copérnico, né, perdão, Copérnico recusa essa ideia, ele não disse isso. Ele propõe a teoria heliocêntrica, que é o Sol no meio do universo. Copérnico ele recusa o universo geocêntrico, tá? E aí vem toda uma história contando, que eu espero que vocês tenham lido, para chegarmos a essas perguntas, a los ejercicios. Número 1. Se pode reemplaçar a palavra astronáutica por... Eu posso recolocar, eu posso trocar a minha palavra astronáutica por cosmonauta, espacial, astronauta ou nenhuma delas anteriores. Vocês vão marcar a letra A. Cosmonauta e astronáutica é a mesma coisa. Lá diferencia, como está no texto, cosmonáutica era um termo utilizado pelos russos por se tratar de pessoas que navegavam pelos cosmos, que vivem aí no universo, tá? 2. Escorre a alternativa correta. Copérnico rechazou a teoria heliocêntrica. Copérnico propuso a teoria geocêntrica. Copérnico rechazou o universo heliocêntrico. E Copérnico propuso a teoria heliocêntrica. Sim, letra D. Ele propôs a teoria heliocêntrica, onde o Sol no meio, no centro do universo e o planeta Terra girando em torno dele. Tá? Isso aí já é comprovado cientificamente. 3. Marca a alternativa incorreta. A alternativa incorreta aí será a letra D. La gravedad es la fuerza que solo mantiene la cohesión de la Tierra. Tá? Então, esse negócio de gravidade, o que é gravidade? Né? Nós sofremos a lei da gravidade. Nada se levanta à toa e a gente não sai flutuando por aí, não é verdade? A força gravitacional da Terra é só vista aqui. Tanto que na Lua eles flutuam, né? Pelo menos é o que a gente vê aí que os cientistas dizem, por ter a ausência da gravidade. Tá? Número 4. Marca a alternativa incorreta. Tycho Brahe recopilou dados sobre planetas, pero suas medidas não eram exatas. Então, 4, vocês vão marcar aí errada, tá? É a letra A. Pero suas medidas não eram exatas. Suas medidas eram muito precisas. Aunque não contou com um telescópio, mesmo sem um telescópio Tycho Brahe, ele, sem telescópio, ele ainda descobriu coisas sobre dados sobre o planeta e prestando atenção no movimento dos planetas. Ele verificando, se recopilou dados, é quando ele monta lá a maquete, quando ele monta lá as informações de como funcionam os planetas em torno do Sol, só observando o céu. Tá? 5. Elige a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é D. Galileu rechazou o sistema copernicano. Não, Galileu não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, Galileu era a favor, né, sobre isso. E por último, 6. Elige a alternativa correta. A alternativa correta, a astronomia fora de Occidente, caminhou ao mesmo ritmo que a de Ocidente. Tá? Então, o que ele está dizendo aí? Que a astronomia fora de Ocidente caminhou no mesmo tempo que o Ocidente. Ou seja, a astronomia, quando começou, ela começou ali a prática dela, ela não se negou, né? Ela caminhou no mesmo ritmo do que já estavam pensando sobre astronomia, que os anteriores haviam pensado sobre isso. Tá bom, gente? Então, é isso. A correção está aí, já feita. Na próxima aula nós vamos falar aí sobre verbos do tempo pluscuamperfecto de subjuntivo. E, por favor, não deixem de fazer as atividades que constam lá. Estou esperando vocês responderem para eu poder devolver com a resposta, tá bom?
Entonces, besos, abrazos y hasta luego.